A Câmara dos Deputados vai discutir a importância do censo agropecuário brasileiro. O assunto vai ser debatido nesta quinta-feira na Comissão de Direitos Humanos e Minorias e vai ter a presença de várias entidades. Uma delas é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares. E é com Arnaldo Brito, assessor da CONTAG, que eu vou conversar agora. Muito boa tarde e muito bem-vindo aqui ao AgroMais, Arnaldo. Obrigado por atender ao nosso pedido, viu? Boa tarde, Zé Marcelo. Boa tarde aos ouvintes. É satisfação enorme quanto CONTAG estar podendo participar desse momento. Ô, Arnaldo, me diz uma coisa, por que a comissão ela resolveu debater o censo agropecuário agora, uma vez que esse estudo é realizado no Brasil desde 1920? Então, Zé Marcelo, a comissão ela resolve, protagonizar um momento oportuno, o resultado do censo de 2017, do censo agropecuário, tendo em vista o quadro comparativo das questões agrárias e agropecuárias para o campo brasileiro, e dada a importância também de pensar as ações para o futuro, para os planos safra futuros, e como é que o governo pode pensar políticas públicas e programas para esse segmento. Esse censo ele traz um raio-x ano a ano da agricultura brasileira, da pecuária e do trabalho no campo. E como é que a CONTAG avalia a importância dele justamente para melhorar essas condições de trabalho? Isso tem sido observado? Sim, tem sido observado. Achamos fundamental o resultado do censo, o quadro comparativo do censo de 2006 para o 2017, apesar de serem 11 anos, que deveriam ser 10, mas devido à decorrência de outros fatores não foi possível realizar. Mas a CONTAG avalia como muito promissor que diz respeito à questão da avaliação, principalmente no nosso caso, da CONTAG, da agricultura familiar no nosso país. Então, fazer o quadro comparativo nos diz respeito a pensar as próximas ações e também ouvir as demandas do campo brasileiro para que isso possa ser dinamizado e voltado para a estruturação de políticas públicas, de programas e de que forma a própria CONTAG pode se mobilizar quanto a isso. Todas essas instituições, elas podem inclusive se basear nos dados do censo para auxiliar os parlamentares e, por que não dizer, até fazer também uma espécie de pressão para que se pense em políticas e legislações específicas para o campo, para o trabalho no campo, para assegurar qualidade, para assegurar direitos e também metodologias? Perfeitamente, Zé Marcelo. A gente está nessa linha de avaliação, nós já estamos aqui em parceria com o próprio IBGE, em identificar os dados que são de maior relevância, no sentido de estruturar, de pautar tanto o Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro, como também o Executivo, e por que não dizer o próprio Judiciário, porque tem questões como ambientais e tantas outras que diz respeito ao nosso dia a dia como Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. O Arnaldo, o Brasil sempre padece de falta de estatística. Toda vez que a gente vai debater um determinado assunto, algum especialista vai sempre dizer: faltam estatísticas no Brasil que possam balizar justamente as autoridades, os administradores públicos para se criar políticas. Isso, na sua avaliação, acaba sendo mais grave na esfera federal, nas esferas estaduais ou municipais, onde prefeitos e governadores também precisam ter um olhar para a agricultura familiar, para as condições de homem do campo, para levar, por exemplo, escolas de formação específicas para essa área? Zé Marcelo, se a gente for distinguir entre a ação, a atividade do governo federal, do governo estaduais, municipais, a gente pode cometer um grave erro. Dá a entender que isso é uma competência para todos. O município, o gestor municipal, ele tem que entender as demandas ali do local, do regional e, por que não dizer, também contribuir para com o nacional. Então, quando nós pensamos em dados estatísticos, da importância da
do perfil, das características de cada município, de cada região, são ações complementares. A gente precisa entender a necessidade de levar em conta os dados do que o censo nos traz, para que a gente possa pensar realmente isso que você traz, a questão das políticas públicas, a questão da estrutura, e também identificar que perfil é esse no meio rural, da classe trabalhadora, da agricultura como um todo. Então, pensar uma ação isolada não é o suficiente. Precisamos pensar as ações conjuntas, onde envolvam os 3 segmentos, 3 entes federativos: governo municipal, estadual e federal. E aí, nesse sentido, os dados do censo acabam monitorando todo mundo para que cada um faça o dever de casa, é isso? Exatamente, Zé Marcelo. A gente tem hoje o quadro comparativo. Se você pegar, por exemplo, o censo agropecuário de 2006 e agora o de 2017, tem um dado muito interessante. Nós tínhamos aqui em 5.300.000 estabelecimentos. E dentre eles estavam aqueles que têm uma condição de mais de 5.000, de mais de 1.000 hectares, para aqueles que estão apenas com 10 hectares e produzindo. E há um decréscimo, ou seja, de um lado a gente vê uma concentração de terra, onde as grandes propriedades elas concentram ainda mais, e a pequena agricultura, a agricultura familiar, ela perde em número de estabelecimentos. Isso é um grave preocupação, e que nos remete a avaliar, de certa forma, o que fazer para que essa distribuição de terra no nosso país ela venha acontecer novamente por intermédio da reforma agrária ou de outra ação pensada na distribuição de terra. Conversei aqui com Arnaldo Brito, que é assessor da CONTAG. Arnaldo, quero muito agradecer pela entrevista. Obrigado pela disponibilidade e pelas informações, viu? Nós que agradecemos, Marcelo, e nos colocamos à inteira disposição. Um abraço a todos.